E é isso aí, tiozão. Agora, Pois é, modelo entrevista aí. né? De frente com o Ota. Então, vamos começar. Esse bate-papo fazendo a introdução nossa, né? Que esse projeto aí que tá começando. Então, você quer começar falando do projeto? Pode ficar à vontade. Então é isso aí, galera. A gente tá começando um projeto novo aqui. Eu e o Ota, a gente trocou uma ideia, a gente conversou um pouco sobre isso. E a gente viu um potencial, viu uma necessidade muito grande no público em geral, né? Uhum. De algumas coisas que a gente tem um conhecimento bem aprofundado e tudo mais. E a gente criou esse projeto que se chama Sucesso Alavancado. Qual que é a ideia do projeto? A gente pretende dar dicas, né? Compartilhar um pouco do nosso conhecimento. E o que você tem de expectativa desse projeto? Que público que você acha que a gente vai atingir? Bom, quem somos nós com a nossa experiência, né? Tem tanta gente grande aí, mas o pouco que a gente sabe, que a gente já consegue se destacar, a gente consegue trazer bastante impacto positivo para muita gente. Então, esse projeto nasce com esse intuito, assim, um pouco do nosso bate-papo de roda de amigos que traz essa visão um pouco mais empreendedora, sempre positiva aí para a gente impactar mais pessoas com isso, que eu acho que o mundo precisa disso. A gente está vendo o pessoal, principalmente a geração nova, se perdendo muito nessas coisas. E falta um pouco dessa iluminação que a gente traz aí com alguns pensamentos que, pô, de milhares de anos, pensamentos milenares que Sim, sim. norteiam a vida do bom homem, do homem como um geral, não homem e mulher, mas o ser humano Sim, em sim. si, né? E daí, como um projeto de amigos, que é para ser meio que um bate-papo, a gente consegue transformar isso. A gente ficava sempre conversando até de Sim, sim. madrugada no Instagram e a gente consegue trazer isso no formato de mídia para atingir mais pessoas. Então é isso aí, galera. Então, a princípio, sejam muito bem-vindos ao Sucesso Alavancado. Esse é o nosso primeiro podcast, a primeira experiência que a gente está tendo, né? E a gente gostaria que vocês aproveitassem bem essa oportunidade, aproveitassem também o conhecimento que a gente tem, que a gente pode compartilhar com vocês. E meu nome é Arthur Cozan, esse é o Vitor Otto. Fala um pouco sobre você. Beleza, meu nome é Victor Ota, tenho aí meus 34 anos aí, praticamente 13 já trabalhando na área de design, marketing. Então, como eu sempre fui uma pessoa muito observadora, eu sempre busquei trazer um pouco de conhecimento dessa área, porque eu acho ela muito rica, assim. Eu tive um background muito em agência, então a gente tinha contato com todo tipo de cliente, então não era só sempre fazendo o mesmo tipo de trabalho. Então isso requeria muita pesquisa. E nesse pesquisar a gente, com essa visão um pouco mais curiosa do mundo, a gente consegue aprender bastante. E essa riqueza eu consegui trazer para a vida. Entendi. E aí, depois de muito caminhar aí na área, eu acabei decidindo pelo marketing. Especificamente, a gente vem parar no marketing digital, inevitavelmente, por estar nessa plataforma aqui. E, bom, basicamente é isso. Então, eu trago bastante conhecimento de marketing, mas do que a gente conversa aqui, a gente traz um pouco de muita bagagem de ser humano, pessoas, né? Que é sobre interações. Então, eu busco trazer bastante dessa parte da psicologia humana para marketing, para todo tipo de negócio, que afinal são pessoas, interações, né? Entendi. E me tira uma dúvida, você falou que você já está trabalhando nesse ramo há mais ou menos 13 anos, né? E você a vida inteira foi CLT? Hoje, qual que é o seu status? Você é empreendedor? Eu estou empreendendo desde 2016, um pouco depois que eu casei. Desde então eu fui CLT, só que sempre com a vontade de empreender não veio porque, pô, eu sou CLT, eu quero ter mais liberdade, mas foi porque eu vi mais potencial. Porque no CLT eu me via muito limitado, às vezes eu tinha a limitação de ideias de um patrão ou de um superior, sendo que a gente sabia que podia entregar muito melhor. Então a gente tinha um sistema ali que não colaborava com o nosso modelo de pensamento e, como um bom criativo, todo tipo de coisa que poda nosso pensamento acaba aprendendo muito. Hoje a gente trabalha como empreendedor, trabalhando com muitos projetos aí, mas assim, a condução nossa que é o principal. A gente tem algumas limitações de projeto com o cliente, mas é completamente diferente de você ter uma pessoa ali no meio termo, intermediando isso, fazendo esse telefone sem fio que dificulta tudo, né?
E daí a gente começa a empreender e, pô, abre um universo muito grande aí de possibilidades. Entendi. O nosso foco é justamente esse, né? Trazer as pessoas, talvez sair da CLT e trazer para o empreendedorismo, né? Aham. E isso que você falou é bacana, porque assim, a gente vê que muita gente tem a dificuldade de, às vezes, largar a CLT por causa da estabilidade financeira, de que a pessoa ter aquele projeto e falar assim, não, aqui eu tenho meu salário, tem isso. No seu caso, pelo jeito, foi diferente, né? Você é uma pessoa que você viu que, assim, o seu crescimento estava limitado, Uhum. o seu desenvolvimento como profissional estava bem limitado, né? E acho que o start dessa vontade de empreender surgiu disso, né? Exatamente. E muitas vezes, assim, não foi justamente com o porquê dessa liberdade que o pessoal fala sobre empreendedorismo, que, pô, fazer meu tempo, na verdade, você fica muito mais refém de seu tempo porque você tem seus projetos. A gente consegue ter mais flexibilidade, sim. Mas hoje, quando a gente chega nesse ponto, aí a gente consegue perceber com riqueza, assim, a possibilidade que isso traz. Tanto eu como você, com certeza, a gente já teve muitas possibilidades de sair do empreendedorismo, porque pessoas que confiam na nossa entrega, vê a qualidade do nosso trabalho, quer convidar para projetos, ou você vê muitas propostas de CLT muito boas, até que tem CLT que paga muito bem, mas você pensa duas vezes, porque você pensa, pô, vai acabar com a liberdade que eu tenho, assim. E não só a liberdade, mas a possibilidade de você dar escala no seu negócio. Porque como a gente, como empreendedor, ainda mais pensando nessa forma positivista, assim, o céu é o limite, né? Então, a gente consegue fazer parcerias, fazer N conexões que pode levar a gente para um nível que a gente nem imagina, sendo que na CLT a gente está limitado, né? Entendi. Então, assim, pelo que você está falando, alguns benefícios da gente ter partido para o empreendedorismo é a parte que a gente não fica limitado às ordens de um patrão, né, por exemplo, e a liberdade que você falou. Então, assim, mas a liberdade não se resume à liberdade financeira, mas a liberdade de tempo, de decisões, de condução do próprio negócio, né? Então, assim, dá a entender que, assim, as possibilidades são muito maiores, né? A gente, na CLT, a gente tem aquela carreira que a gente sabe, se você estudar isso, se você ficar tantos anos na empresa, você vai subir de cargo e tal. E às vezes uma promoção pode levar 5, 10 anos, né? Exatamente. Fora o que pode acontecer no meio termo, que eu já vivenciei isso, de pessoas disputando cargo. Então, a pessoa vai passar a perna em você, vai falar mal de você. Entendi. E aí, muitas vezes, isso é muito chato. A gente vê muito disso acontecer. Na verdade, assim, essa parte essa competitividade, né? Às vezes a gente tem que entender o que, assim, principalmente na parte do empreendedorismo, né? Na parte quando a gente está na CLT, existe realmente uma competição entre pessoas, né? Mas, assim, enquanto a gente procura a competitividade com os outros, você não sabe qual que é a referência daquela pessoa. Exato. Tipo, às vezes você está competindo com a pessoa que, na verdade, ela está abaixo de você. Então, assim, em vez de você crescer, você vai acabar regredindo. Por quê? Você vai dedicar seu tempo a disputar uma coisa com uma pessoa que você não sabe se você vai ter aquela recompensa, só que ao mesmo tempo você está disputando um negócio assim, talvez até regredindo, para perder tempo disputando com a pessoa, em vez de você estar crescendo. Então, assim, o que as pessoas têm que entender hoje, seja qual for a nossa área, né, tipo, tanto na vida empreendedora assim, ou vida pessoal, a gente não compete com os outros. A gente acaba competindo primeiro com nós mesmos. Porque, assim, a gente sabe a nossa referência, a gente sabe onde a gente está localizado no mundo dos negócios, por exemplo, assim, a gente tem mais ou menos uma referência. Você sabe o que falta para você crescer, você sabe o que falta para você atingir um nível maior, né? Então, assim, a partir do que a gente começa a competir com a gente mesmo, com nós mesmos, né? Eu creio que, assim, a gente começa a se desenvolver muito mais rápido e atingir um padrão, assim, às vezes muito maior do que se a gente estivesse disputando com uma pessoa aleatória que a gente não sabe se realmente ela tem aquele potencial todo, que às vezes a gente se sente ameaçado, digamos assim, né? Exato. E muito do que eu vejo, cara, essa competição própria com a gente, que acho que é muito característico do empreendedor que realmente ele tem aspiração ao sucesso. Porque a gente tem essa flexibilidade de horário, de empreendedorismo e tudo mais, mas se a pessoa ela é muito desleixada, ela não é compromissada com ela mesma, também é uma faca de dois gumes. A pessoa vai se tornar refém das mazelas dela, das dificuldades que ela tem em questão de horário, de
se compromissar, de criar uma rotina, de se comprometer com o próprio negócio e com os próprios clientes também, né? Com certeza. Que tanto que o pessoal fala aquele negócio, mas empreender não é para todos. Exato. Então, assim, quando a gente fala assim que não empreender não é para todos, na verdade não é que assim, você não é digno de empreender, você não nasceu para empreender. Só que assim, é uma coisa que você tem que desenvolver, que é o quê? Você tem que ter atitude. Você quer empreender? É atitude, é coragem, é saber assumir os erros, é saber, tipo assim, você conhecer os seus limites, saber das suas limitações e buscar conhecimento. Não é só tipo assim, vou lá abrir um CNPJ e tipo, comecei a empreender e... Acho que a maioria das vezes acontece isso. Aí a pessoa acaba tendo que dar um passo para trás. Não, vou voltar para a CLT, não tive uma experiência boa, foi difícil, e eu prefiro voltar a ter aquela segurança daquele salário que eu sei que está garantido todo mês. Mas estabilidade não existe. Você pode sofrer com uma hierarquia maior de alguém ali que está te dificultando, ou você vai ter essa concorrência com outros colaboradores ali, e você está fadado ao sistema. E novamente você volta nessa roda que você faz parte do sistema e você está limitado nessa escala, assim. Logicamente tem cargos muito bons de CLT que você consegue ter um bom rendimento, seja no setor público ou não, mas ainda assim, cara, para compensar um empreendedor de alto nível, os ganhos que ele pode ter diante de um CLT tem que ser um cargo de nível C, né? O cara ser um CEO. Assim, a gente vê que as possibilidades diminuem muito, né? Sim. Por exemplo, assim, a gente vai pegar igual você falou, você citou, um CEO de uma grande multinacional. É um no Brasil inteiro. Exato. É uma pessoa. E, tipo, quando a gente parte pro lado do empreendedorismo, às vezes, para a gente chegar no mesmo nível salarial da pessoa, tipo, é uma possibilidade muito maior, porque você consegue atingir muito mais clientes e tudo mais, dependendo do ramo que você tiver. Como você disse, a escalada do negócio é muito mais rápido, muito mais fácil, né? E sem contar o seguinte, imagina o nível de responsabilidade que um CEO tem de uma empresa multinacional no Brasil. Não que se você for um dono de um negócio grande, você não terá responsabilidade, né? Mas eu creio que a cobrança é muito maior, né? Sim. Mas aí, conta aí a sua experiência também que você teve aí. A gente falou de mim agora, mas então, vamos lá. Como é que foi seu rumo ao empreendedorismo, CLT ao empreendedorismo? Cara, eu, assim, desde quando eu era pequeno, eu era criança, eu até brinco com algumas pessoas assim, que parece que tá no sangue o negócio. Porque quando eu tava na quinta série, se não me engano, eu até brinco assim, eu tinha funcionário, né? Que, tipo assim, eu gostava de ter minhas coisas, de conquistar as minhas coisas assim, a gente não tinha uma condição muito boa. E o que eu peguei e comecei a fazer? Eu falei assim, poxa vida, se eu quiser comprar um brinquedo novo, se eu quiser comprar, às vezes comer um lanche, coisa simples assim, né, coisa de criança mesmo. E eu tinha muita criatividade, tipo assim, você ainda falou assim que você teve uma limitação quando você estava na CLT. E eu tinha essa criatividade quando criança e não tinha muito onde aplicar. E eu comecei a ver oportunidade de negócio, tipo assim, algumas coisas que eu via que as crianças gostavam e tudo mais, e comecei a empreender nessa época. E meus amigos na escola, vendo que, tipo, o que eu estava fazendo, pediram para participar do negócio junto. Então, assim, eu pagava comissão para eles em cima da venda deles. Então, assim, com 4, 5 anos eu já empreendia, tipo, na escola, assim, né, digamos. E 4, 5 anos, não, mas da quarta, quinta série, né? Já começava a empreender, assim, dentro da escola. E sempre fui levando isso comigo. Eu sempre fui de fazer negócios e mexer com empreendedorismo, essas coisas assim, desde pequeno. Porém, a vida me levou pro lado da CLT. Né? E por causa justamente disso, assim, a gente tem essa veia empreendedora, mas tinha segurança, estabilidade da parte da CLT, né? E eu fiquei assim por muitos anos, até que chegou num ponto que eu falei assim, eu não aguento mais isso daqui, tipo assim, ficar sentado dentro de uma sala, trancado, limitado aqui, não é pra mim, tipo assim, não quero isso, eu quero... Até uma vírgula, assim, seus pais eram empreendedores ou eram CLT? Porque muitas vezes a gente encontra essa dificuldade na própria família, que fala que você tem que estudar, fazer uma faculdade, encontrar algum emprego e se desenvolver nele. Isso é padrão, né? Na minha família ninguém tinha essa parte empreendedora, né? Na verdade, assim, a minha mãe tinha uma queda para empreendedorismo, porque assim, ela trabalhava dentro de casa, fazendo coisas para vender para fora, né? Então, assim, um pouco dessa visão de vender coisas, eu acho que eu aprendi com ela. Mas era uma coisa, tipo, pequena, assim, nunca foi uma coisa assim que ela levou
Não que ela não levasse a sério, mas não se aprofundou a escalar o negócio, entendeu? Foi um negócio assim, pá, vou pagar umas contas, vou fazer isso aqui bem mais simples e foi se virando dessa maneira, né? Mas assim, a gente, igual você falou do sistema, né? A gente é criado aqui. Você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai se formar e você vai ser um bom empregado. Exato. A gente não é criado para assim, não, você vai estudar, você vai tipo, achar um nicho que você se identifica, você vai estudar muito naquilo ali e você vai empreender nesse ramo. A gente é tratado como um empregado mesmo, a gente é levado a ser um CLT, um bom funcionário, um funcionário exemplar, desde quando a gente entra na escola, né? E voltando a essa parte do empreendedorismo, né? Eu fui para a CLT também, fiz a minha faculdade, fui para a CLT, tudo. Só que assim, é uma coisa que não me satisfazia estar dentro de uma empresa. Eu trabalho na multinacional. E aí eu comecei a buscar outros negócios e foi abrindo a mente, foi fazendo network, foi conhecendo outras pessoas e a gente foi cada vez escalando, né? E a gente sabe que assim, quando o negócio começa a escalar, a gente começa a evoluir, a crescer muito rápido, né? Se a gente conseguir tipo, ir buscando os caminhos certos, assim, a gente começa a crescer muito rápido. Porque, assim, quando a gente tenta uma coisa nova, você tem duas chances. Vai dar certo ou vai dar errado. Sim. Só que, geralmente, quando você faz aquilo, você tentou, e não deu um resultado diferente, não deu nem for errado mesmo, é sinônimo que você está fazendo sempre a mesma coisa. E eu presenciei isso muito nisso, tipo, nos negócios que eu já fiz. Você tentava tipo, aplicar a mesma receita em todos. E todos eles davam o mesmo resultado. A partir do momento que você começava a buscar algo novo, você começava a errar. E aí você fala assim, opa, agora eu estou no caminho certo. Saiu da estagnação, né? Da zona de conforto, né, que a gente fala. Então assim, mas você está errando, você está no caminho certo? Tô. Que assim, a gente aprende com os erros, né? Então assim, se eu errei, eu tentei fazer algo diferente. E a gente vai levando assim. Então assim, cada dia é um aprendizado novo. Cada dia a gente tenta... melhorar. Né? Isso, a gente tenta melhorar numa coisa. Voltando à parte da competição, né? A gente começa a competir com nós mesmos. Então, assim, ontem a gente era a pessoa mais fraca. Hoje é uma pessoa já mais forte, já mais estruturada e tudo mais. Só que amanhã a gente vai ser uma pessoa mais sábia. Porque agora, daqui para frente, a gente não vai se fortalecer mais, a gente vai cada vez adquirir mais sabedoria dentro de um ramo específico. E isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Tipo assim, quando a gente tentar, como a gente está fazendo agora, compartilhar o ensinamento, o conhecimento nosso com outras pessoas, poxa, tem gente que às vezes assim, pensa, maturidade, sabedoria vem com o tempo. Cara, tem gente idosa que é uma mula. Tem jeito de quebrar a cara, na verdade. Né? E a gente vê pessoas, às vezes, com 20, 25 anos, que tipo assim, pô, o cara é um gênio, velho. Então, assim, eu vejo hoje pela gente que assim, tem uma idade relativamente baixa, somos novos, né? E tem um conhecimento que muitas vezes a gente não consegue ver em pessoas mais velhas que a gente. Então, assim, eu creio que hoje o caminho para a maturidade, para o conhecimento, para a sabedoria, é o conhecimento. É o conhecimento. E esses testes, né, que a gente faz, erra, corrige a rota. Porque aí você vê, pô, se o cara é tão novo, ele é tão sábio, é porque ele tá tentando coisas diferentes. Ele não tá preso ao sistema, tentando fazer sempre a mesma coisa. Aí você já começa a ver que a pessoa, pô, se ela já tem essa sabedoria, ela é uma possibilidade de ser um bom empreendedor. Sim, com certeza. E isso é uma coisa legal que assim, né, por exemplo, no começo da nossa conversa você falou a questão da nossa roda de amigos e tudo mais, né? Hoje, para quem entra nesse meio que a gente criou, nesse network que a gente montou, que é a roda de amigos da gente, cara, o cara tem uma puta tipo, facilidade de atingir um nível muito mais alto, né? Porque a gente lá atrás não tinha isso. A gente não tinha alguém para ajudar a gente, para conversar com a gente, instruir, falar assim, ó, faça isso, invista dessa maneira, dedique seu tempo nisso. Então, assim, com certeza essa pessoa mais nova que começou a empreender desde cedo, você vai ver o círculo de amizade dela é diferente. São pessoas, talvez, às vezes mais velhas do que ela, mais experientes do que ela, e ela absorveu aquilo rapidinho e saiu daquela coisa da CLT. Tipo, não, você tem que ser um bom empregado. Por que não um bom patrão, né? Pois é. E teve algum momento que você percebeu, provavelmente pela sua história, foi quando você começou a ver que você
já fazia já novo lá na escola esse processo aí de empreendedorismo. Foi lá que você meio que percebeu que você tinha uma vida empreendedora? Cara, assim, na época a gente não entende, né? Uhum. Tipo assim, mas a gente vai lidando com aquilo ali, né? E a gente começa a ver as pistas agora, né? Sim. E aí, o que aconteceu? Tipo, naquela época eu já comecei a perceber a questão da liberdade. Tipo assim, eu quero, eu consigo. Só que é aquele negócio, assim, o querer não é só querer. Não é só porque você quer que você vai conseguir. Nesse caminho tem o quê? Tem o fazer. Então, assim, eu comecei a enxergar isso. Tipo, eu queria uma coisa, eu fazia outra coisa e eu conquistava aquilo que eu queria. Cara, isso pra mim, assim, é uma lição que, porra, desde cedo ali, desde pequeno, você já aprendeu aquilo, você já entendeu como é que o negócio funciona. Conforme foi passando o tempo, eu entrei na CLT e eu via que eu queria, eu fazia, só que o que eu fazia era limitado. E aí o meu sonho, a minha conquista era limitado às possibilidades que eu tinha na época, né? Que era a minha zona de conforto, que era a minha CLT, que era o meu salário. E eu vi que a ambição que eu tinha, o que eu ansiava de maior, dentro da CLT seria muito difícil eu conquistar. Ou demoraria muito mais do que demorou. Então, assim, quando eu tinha um pouco mais de idade, que eu tive esse entendimento, que eu assim, cara, ou eu começo agora, ou eu vou ficar patinando muitos anos da minha vida. E aí foi que eu catei e decidi pedir as contas do meu emprego e partir para a parte de empreendedorismo, né? E aí foi que minha vida, tipo assim, o salto foi muito grande nessa época, né? Agora que você falou sobre as pistas do empreendedorismo, assim, eu acho bonito esses empreendedores, principalmente esse pessoal mais famoso, assim, que conta que teve uma história de dificuldade, superação, e hoje o cara venceu a riqueza e está super bem na vida. Eu não tenho nenhuma história bonita, assim, mas o que eu acho legal, assim, que à medida que eu fui aprendendo e tal, eu vi que era uma pessoa muito curiosa, e eu acho que foi na época de 2012, mais ou menos, eu entrei num sistema de marketing multinível, bem parecido com o que a gente tem hoje da Rinode, exatamente. E daí eu comecei a perceber que o sistema ali, ele te dava mais liberdade, porque você entrava num modelo de negócio onde você tinha que conversar com pessoas e vender sua ideia para ela. Independente de muita gente falar que é pirâmide ou não, mas você aprende com o sistema que você está ali dentro, que você tem que passar uma ideia adiante, você tem que vender uma ideia para a pessoa, para ela comprar a sua ideia e ela participar, e aí você se desenvolve, porque você trabalha muito essa mentalidade, quando você começa a lidar com pessoas, ter conversas, fazer apresentações, inspirar pessoas, principalmente que o sistema te faz a ser uma pessoa inspiradora, para que mais pessoas tenham resultado. Então você vê que dentro desse sistema de marketing multinível, as pessoas que estão lá na frente, elas conquistaram isso, e não foi à toa, porque elas conseguiram inspirar bastante gente. Então aí foi aí que eu comecei a perceber, assim, não deu muito certo o sistema, consegui um certo dinheiro ali, mas por algumas situações ali o negócio não se desenvolveu e eu voltei para a CLT. Aí foi lá para frente que eu depois de estar trabalhando na CLT, eu vi que com o meu trabalho muitas pessoas vinham me procurar por fora. E aí, naturalmente, a gente fazia os famosos freelancers, né? Então, trabalhava muito por fora do expediente, juntava e falei, pô, tá dando uma graninha extra aqui, então. Aí a gente começa a pensar, pô, e se eu fizesse só isso? E aí a gente começa a bater aquele medo, assim, tipo, puta, será que compensa eu largar a estabilidade? E aí quando você chega num ponto em que o que você está rendendo por fora é igual o que você está ganhando na CLT, aí compensa bastante essa transição. Porque, assim, você pode estar ganhando dobrado, porque você está em 2 jornadas de trabalho, mas você tem que pensar, pô, eu vou dar um voto de coragem, vou abrir mão do meu fixo e vou começar a empreender. Porque daí você vê que você consegue dar escala, você consegue ampliar. Porque, pô, se eu consigo fazer esse mesmo valor de CLT trabalhando em poucas horas que me resta do dia ali, se eu ficar período completo, eu posso fazer muito mais. E foi aí nessa ideia que eu e mais um outro amigo de longa data, a gente decidiu largar tudo e empreender. A gente abriu uma sociedade e deu um andamento. E aí acho que foi aí que tudo aquilo que eu aprendi no marketing multinível, de relacionar com pessoas, fazer contatos, relações comerciais, começou a fazer sentido. Acho que foi lá que eu percebi que valia a pena mesmo, que tinha um porquê de empreender. Na verdade é aquele negócio assim, né? Por exemplo, novos rumos,
vai te exigir novas experiências. Se você não mudar as experiências, você continua sempre na mesma. Então, assim, se você é CLT e você não procurar algo novo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Você vai continuar sendo CLT o resto da vida. A partir do momento que você começa a ser inconformado, assim, o problema não é você ser CLT. O problema é você ser um CLT conformado. Que a partir do momento que você começa a ser inconformado com as situações, né, você começa automaticamente a buscar coisas novas. Sim. E quando você começa a buscar coisas novas, você vai ver oportunidades que antes você não enxergava. E aí você vai se preparar para essas oportunidades, que foi o que você fez. Talvez inconscientemente, essa participação nesse marketing multinível te abriu uma visão, uma coisa que te preparou para o que você está vivendo hoje. Exatamente, eu lembro até que meus pais também vieram. Meu pai veio mais do CLT, mas minha mãe sempre foi autônoma, representante comercial. Então, assim, eu era uma pessoa muito acanhada, então eu olhava minha mãe sempre falando com muitas pessoas e tal, eu sempre fui muito tímido, sofri muito na escola com isso. Assim, fazer um tipo de apresentação era terrível para mim. Quem nunca, faculdade, né? Então, cara, eu me tremia só de ter que apresentar um trabalho, mas a gente fazia o que era possível ali. Mas eu não me sentia confortável. Foi nessa jornada dentro do marketing que, pela primeira vez, eu subi num palco e eu aprendi, puta, eu tenho que dar um jeito se eu quiser me virar, se eu quiser ganhar dinheiro, se eu quiser me desenvolver. E aí eu acho que nessas viradas de chave que a gente consegue aprender muito. E daí a gente consegue romper com as barreiras. Né? Sim. A gente volta naquilo que a gente falou, empreender é para quem tem coragem. Né? Então, assim, se a gente não tem coragem de fazer um atendimento personalizado com a pessoa, não tem coragem de falar em público, poxa vida, cara, quantas vezes, por exemplo, assim, hoje você já está um bom tempo no mercado de mercado digital, né? Então, assim, cara, eu sei porque eu passei por isso. A dificuldade de você pegar uma câmera e gravar um vídeo. O que vão pensar de mim? O que vão achar do que eu estou falando? Será que alguém vai se interessar pelo que eu estou fazendo? Pelo que eu estou falando? A insegurança faz parte do empreendedor, né? Sim. Porém, essa insegurança não pode ser levada para o medo. Tem que ser levada para o lado do quê? Do lado do encorajamento, para a gente buscar cada vez ser melhor naquilo. Então, assim... Conformismo, né? Isso. A partir do momento que a gente se especializar em algo e for tratando aquilo e for melhorando, a insegurança vai ficando de lado. E acho que hoje a gente já está partindo para mais ou menos esse nível de... hoje a gente já tem uma segurança para tratar certos assuntos que a gente não tinha um tempo atrás. Às vezes no começo, assim... eu vou esperar estar pronto. Cara, a gente nunca vai estar pronto. Nunca. Então, assim, é um constante aprendizado. Assim, a gente nunca vai estar pronto para empreender. A gente nunca vai ter o dinheiro suficiente para começar a empreender. E eu creio que, assim, tanto você como eu... Cara, se a gente não começou, talvez, assim, com o que a gente tinha, foi com uma quantia muito razoavelmente baixa. Sim. E às vezes, tipo assim, tem gente que investe muito dinheiro no negócio, mas não tem o conhecimento. Sim. E às vezes a pessoa começa com uma quantia pequena, só que ela tem o conhecimento, ou ela está em busca do conhecimento, da melhoria, tipo, dia a dia, e o negócio dela deslancha porque ela vai se moldando dia após dia, né? Isso que é o legal do empreendedorismo, né? Tipo assim, você não fica limitado ao que mandam você fazer, né? Você tem essa possibilidade de ver, tipo, onde você está errando e, não, vou focar nisso, vou corrigir isso. Eu acho que isso leva a gente na questão, assim, tipo, muita gente fala, puta, eu quebrei. Mas até você chegar ao quebrar, você deixou muita coisa acontecer, muita água passar embaixo da ponte, assim. Lógico que tem muitas coisas que podem acontecer, muitas variáveis, mas... A gente não pode se dar o luxo de, tipo, ver que a situação está errada no nosso negócio e deixar aquilo continuar. A gente tem que encontrar alguma forma, alguma inovação para resolver aquilo. Então, assim, e por isso que é muito comum. Acho que às vezes a pessoa que tem muito capital ou que começa muito bem patrocinada, ela não se dá o luxo de errar. Ela pode errar, mas ela vai insistir naquele erro para ver, não, eu vou conseguir reverter essa situação, vamos esperar. E o esperar, muitas vezes, pra gente não é o suficiente. A gente tem que ir lá e alterar a rota e ver o que pode ser, qual o problema, como a gente vai resolver, para não chegar no ponto de quebrar, né? Na verdade, assim, a pessoa, quando ela tem essa estabilidade financeira, esse patrocínio, igual você falou, ela, às vezes, o que falta nela? Ela não tem a motivação de achar o erro. Porque, esse mês eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Você liga o patrocinador ou para a pessoa que está te
que tem a verba, vai lá e paga. Mas por que eu estou errando? A pessoa não se preocupa com isso. Entendeu? Essa motivação né, eu preciso fazer algo diferente, preciso mudar. Em relação a quebrar, a gente ouve falar isso de uma pessoa que a gente respeita um pouco, assim, tipo, pouco não, a gente respeita bastante alguns entendimentos da pessoa, que ela fala o que a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Exato. Então, assim, mesmo você quebrando, não é o fim do mundo. Aquilo ali você vai pegar tudo que você aprendeu com aquela situação e não vai errar de novo naquilo. Exato. Então, assim, é um novo ponto de partida. Porque não pode a pessoa quebrar e desanimar e falar, não, isso não é pra mim. Porque, assim, ninguém acerta de primeira. Quer dizer, às vezes acontece da pessoa acertar. Mas o acertar, assim, na verdade, o que acontece? Durante o caminho, ela foi se moldando aqui, se moldando ali, viu e tal, e foi, como você falou, você foi corrigindo a rota ao longo do percurso. Agora, quando a pessoa vê que o negócio está desandando, o barco está afundando e não faz nada, aí ela vai ter que falar assim, poxa vida, vamos voltar lá atrás, onde que eu errei? O que eu deveria ter feito? E aí procurar aprender em cima daquele erro dela, para poder aprender, para poder falar, não, hoje eu vou começar de novo e não vou cometer os mesmos erros do passado. Sim. Acho que é muito uma questão de mentalidade que a gente tem que ter, assim, sobre procurar sempre estar melhorando, cada dia melhor, sempre aprendendo, procurando conhecimento novo, ter essa sede de aprender coisas novas e de ser melhor, assim. Assim, conhecimento é a base de tudo, né, cara? Tipo, não tem como você querer fazer algo bem feito, algo bom, se você não tiver um conhecimento sobre aquilo ali. Pelo menos o mínimo, né? Que é o start do negócio, né? E a pessoa tem que entender também a questão do empreendedorismo é sobre o que ela quer com o empreendedorismo. Ela quer ter uma liberdade, ela quer ter uma estabilidade. Agora tem o lado errado, né? Tipo, ela quer empreender por quê? Porque ela quer impressionar alguém? Tipo, a motivação totalmente errada, entendeu? Uhum. Porque eu sou patrão. Cara, você vai quebrar e... Não, ninguém vai querer ficar do lado da pessoa. Eu gosto até bastante de uma vez que a gente estava conversando, você fez uma analogia muito boa. Eu gosto muito dessas analogias porque a gente consegue trazer um conhecimento profundo, às vezes milenar, de uma forma muito fácil, uma situação. Você falou que conhecimento e ação é que nem você está num remo. Você tem um remo direito e um remo esquerdo. Então, no caiaque, se você vai ter que remar só para um lado, você só está executando, você vai ficar sempre na mesma. Então, você só vai navegar em círculos. Se você só tem conhecimento, mas você não aplica, você vai acumular conhecimento e vai navegar em círculo. Então, é sempre essa alternância entre conhecimento e ação. Aprender alguma coisa, aplica. Aprender uma coisa, aplica. E aí a gente consegue ir para frente. Uhum. Muito bom isso. Na verdade, é aquele negócio, é a dosagem das coisas, né? Tudo que a gente faz em excesso é ruim. Uhum. Tudo. Não existe algo que você faça em excesso que você faça, não, isso é bom fazer em excesso. Uhum. Então, assim, você pode ser o cara que mais estuda no mundo. Se você não aplicar isso em lugar nenhum, você só vai ser o cara que mais estuda no mundo. E ponto, acabou. Tipo, isso não vai te levar a lugar nenhum, exato. Entendeu? Então, assim, não, você está estudando, mas você está compartilhando esse conhecimento com outras pessoas, ou você está aplicando alguma coisa, você está multiplicando a semente. Uhum. E a gente sabe que, né, é bíblico isso, né? A semente jogada no asfalto não reproduz. Agora, quando a gente pega uma semente, joga numa terra fértil, aquela semente se multiplica, a gente fala assim, poxa vida, tipo assim, olha o que eu consegui fazer, o que eu consegui transformar. Eu tenho certeza que, tipo, com esse nosso novo projeto, a gente está lançando a semente numa terra muito fértil. Sim. Agora, quem vai querer cultivar vai depender dos telespectadores, né? Exato. E aí a gente pode chegar amanhã depois e falar assim, nossa, quanta gente... Imagina a gente chegar essa manhã depois, quanta gente a gente pode ajudar? Exato. Quantas vidas a gente mudou? E a gente gosta desse método aqui que a gente está fazendo, esse meio de podcast. A gente vai posteriormente fazer corte de Reel, porque é uma forma da gente disseminar conhecimento. Né? A gente consegue melhorar um pouco a vida das pessoas, principalmente de quem tem essa sede de conhecimento, de querer aprender, de querer fazer. Porque tem muita gente que hoje a gente vê que tem limitações, mas não, assim como você, mas não consegue executar. Ou às vezes não tem coragem. Então, assim, nosso manifesto é esse voto de coragem por você aprender mais, sempre executar mais e conseguir se melhorar.
essa sede de fazer mais. Né? Na verdade, assim, como a gente falou, né? A gente nunca está pronto, a gente nunca está apto a fazer nada na nossa cabeça quando a gente começa a pensar em algo diferente, né? Então, assim, a gente tem que ter um ponto de start, tem que ter um ponto de partida ali para a gente poder falar assim, vou começar. Ao longo do processo, a gente vai identificar os erros. E a gente vai ter que começar a buscar conhecimento em cima desses erros. Né? E, assim, a insegurança faz muito parte disso. Como a gente já falou, né? É difícil, a não ser que seja algo que você já domine, que você já tenha uma experiência muito grande, mas quando a gente está tratando de pessoas que estão iniciando, a insegurança vai fazer parte. Assim como a busca por conhecimento, a busca por informação, tudo isso vai ter que fazer parte da pessoa. A insegurança vai ser uma delas, só que aquele negócio vai ter que ser transformado em coragem para buscar as coisas, para fazer o negócio acontecer. Porque assim, a gente nunca se julga apto a fazer as coisas, né? Eu creio que você, quando começou, também era desse jeito. Tipo assim, poxa vida, eu vou pegar um cliente grande, o que eu vou fazer? Ou o cara vai me pedir um negócio diferente, uma coisa assim, assim, poxa vida, e agora? Só que muitas vezes isso é um ponto de partida pra gente, né? Tipo assim, vamos supor, o cara vai lá e fecha o cara tem uma estamparia. O cara vai lá e faz 100 camisetas por mês. Chega um cliente grande e fala assim, eu quero 500 camisetas por mês agora de você, vou fazer um contrato com você. Quer falar, não dou conta, não faço 100. Desiste. Cara, pode fazer várias coisas. Se ele tiver um capital, ele pode investir um pouco mais em maquinário, pode pagar uma hora extra para os funcionários, fazer o negócio. Nem que às vezes no primeiro mês ele não tem aquela margem de lucro absurdo que ele investiu e tudo mais. Porém, às vezes no segundo mês ele já vai ter uma margem maior. Né? E a gente vê a possibilidade de que você sempre tem essa mentalidade de fazer mais. Às vezes o cara quer que você quintuplique a sua produção, você pode simplesmente recuar e falar, não faço. E o cara a oportunidade vai passar. Você pode usar isso para alavancar o negócio, conseguir dar escala, mesmo que não tenha esse retorno nos primeiros meses aí. Ou simplesmente, para você ter valor de marca, você consegue até terceirizar isso. Então, assim, sempre tem um jeito. Assim, eu sempre falo para os meus clientes assim, a gente só não consegue dar jeito para a morte, mas para tudo a gente consegue ter um jeito. A gente consegue terceirizar, fazer contatos, fazer pontos. Sempre tem alguém que tem uma solução e a gente vai atrás dessas pessoas. Então, por isso que isso leva a gente ao network. Sim. E a gente está aqui para isso, para fazer network com vocês também, porque a gente quer que mais pessoas tenham essa mesma intenção que a gente tem aqui. Na verdade, assim, isso que você falou é uma coisa bem interessante, é uma coisa que a gente já conversou nas madrugadas, né? E uma das principais ideias nossas é poder fazer isso, é conectar pessoas, né? Nos conectar com outras pessoas e conectar pessoas através das pessoas que se conectaram com nós também, que é realmente fazer uma rede grande de network. Então, por exemplo, assim, no caso desse exemplo que eu te dei da camiseta, né? Tipo, o cara não pega um negócio porque se sente limitado. Mas às vezes dentro do convívio que a gente vai ter ali, tem alguém que pode te ajudar. Como você disse. Eu não tenho condição hoje, mas eu posso terceirizar, eu vou achar alguém que terceiriza essa função para mim e eu vou conseguir lucrar em cima da pessoa também? Vai ser bom para ela, vai ser bom para mim? Ótimo. O que você não pode fazer, falar assim, não dou conta, não vou tentar, é o não tentar, não desistir logo de cara, né? Eu acho que essa é a pior decisão que a pessoa pode tomar, né? Pois é. Ou isso, né? É complicado, porque assim, é mais fácil falar não, né? E aí volta naquela questão da insegurança. Eu não vou conseguir cumprir prazo. Cara, você tem tantas coisas que você pode fazer, que agora a gente falou, né? Hora extra, contratar funcionário, contratar freelancer, por você não... você não sabe se é um negócio que vai ser oscilante, faz um freelance, terceiriza. Tipo, vai te favorecer naquele período. Amanhã ou depois esse mesmo cliente pode precisar de você de novo e vai chamar você. Agora, se você fechou uma porta logo de cara, para você abrir essa porta de novo, você vai remar muito. Entendeu? Então, assim, é a decisão, que às vezes muita gente toma a decisão errada no começo por insegurança e lá na frente a gente começa a sentir o peso dessas decisões erradas, né? E o que eu acho que é o importante, que é o motivo desse podcast nosso, que é essas conexões. O network, ele abre portas. Se você não consegue resolver, alguém consegue resolver. E quando você faz essa ponte, você ganha valor como pessoa e como marca. Então, você consegue resolver a situação para o seu cliente, você fica feliz porque você fez essa intermediação
E o beneficiado, sua conexão ali também fecha o negócio. Então, a gente consegue criar essa rede poderosa. E aí a gente consegue fazer mais negócio. Então, quando você consegue somar pessoas de confiança do seu círculo nesse método de negócio, eu acho que as coisas giram muito melhor, porque daí viram negócios baseados em confiança. Sim, sim. Hoje eu não julgo mais, embora tem gente que use muito para benefício próprio, para coisas ruins. Quando, não, eu tenho um amigo que resolve isso, eu vou ligar para ele. Às vezes é uma pessoa muito influente. Eu não culpo essas pessoas porque é contato, é uma relação de confiança que você consegue estabelecer com as pessoas para resolver ali. E hoje é legal, assim, essa relação de confiança, por exemplo, no nosso meio. A gente sabe quantos negócios a gente já tentou fazer, que inclui eu, você e outras pessoas que estão no nosso meio. Que um pegou um serviço com um cliente, não terceirizou, né, mas indicou o outro amigo nosso, que esse outro amigo nosso indicou o outro amigo nosso, e a rede de contato, tipo, trabalha entre nós ali, é um negócio muito forte, né? A gente consegue, tipo assim, alimentar a nossa rede de contato, a nosso network, através das indicações entre a gente mesmo, né? E às vezes não é nem questão assim de, eu vou ganhar em cima da outra pessoa. Mas, poxa vida, você está fazendo uma ponte com um amigo seu, que você tem um contato, que você sabe que ele tem aquela mão de obra, talvez às vezes nem é do seu ramo, mas tipo, é o contato, né? E amanhã depois essa pessoa vai ter um contato com a pessoa, ela vai devolver o contato para você. Exatamente. Né? E aí você, de bônus, resolveu o problema do seu cliente. Cliente feliz, cliente que volta, né? Exatamente. Você consegue essa recorrência com bônus de criar conexões aí, baseada na confiança. Sim, e a gente sabe que assim, por exemplo, se você já tem a confiança do seu cliente e você faz uma indicação, automaticamente a confiança passa para a indicação que você deu. Exato. E vice-versa. Se o cliente dessa pessoa tem a indicação de você, essa pessoa já vem com uma segurança, com uma confiança em você muito maior. Então, assim, já é você pegar um cliente e consolidar ele. É simplesmente isso. Tipo assim, é mais um cliente que você ganhou, é mais uma propaganda boa e é o tal do... A gente fala assim, o boca a boca, né? Exato. Cara, a potência que isso tem, essa influência que isso tem, é absurdo, cara. É muito potente, cara. Tanto é que hoje eu não prospecto cliente há anos, porque sempre vem por indicação. E o lado bom disso é que quando você recebe uma indicação é que o cliente já vem com uma confiança embargada em você, porque você já teve boas referências. Sim. Melhor ainda é quando duas pessoas indicam você para a mesma atividade. E aí você consegue fazer essa rede. Mas o mais engraçado é que quando de repente chega uma indicação que você nem esperava, uma pessoa que você nem esperava, faz parte do ciclo ali, nem é tão próximo, mas ela te indicou. Mas só o fato dela ter te indicado já te coloca a confiança suficiente. Pô, fulano me indicou, vou indicar para ele também. Vira uma moeda de troca. Com certeza. Porque você ganhou a confiança dele e ele merece a sua confiança, então você indica de volta. E aí a gente consegue criar essa roda que gira. E isso só gira no empreendedorismo, cara, porque você não vai conseguir fazer uma indicação CLT, sendo CLT. Agora você falou um negócio que é interessante, né? Por exemplo, o empreendedorismo não é egoísta. Não pode ser egoísta, né? Porque assim, a partir do que você é egoísta e você só quer para você não pensa em, tipo, ou no seu cliente ou nas outras pessoas, cara, o teu caminho vai ser curto, infelizmente. Então, assim, a gente aprende que a gente depende dos outros, né? Que a gente, assim, ninguém cresce sozinho. É muito raro, assim, tipo, a pessoa que vai crescer sozinho. Só que a pessoa que cresce sozinho, o tempo de vida dela é limitado. Muito. Ela vai chegar a um ponto que ela vai depender dos outros, ela não vai abrir mão e ela vai acabar quebrando. Então, assim, a gente vê que essa relação que a gente tem de compartilhar ideias, de compartilhar serviços, indicações e tudo mais, é um negócio que, assim, alavanca muito rápido as pessoas e o nosso negócio também, né? Então, assim, é uma coisa que acaba, assim, quanto mais você ajuda, mais você é ajudado em troca. Exato. Né? E a pessoa que não entende isso, ela não cumpre essa regra, assim, que na verdade não é uma regra que existe, mas quase que uma etiqueta. É um acordo de cavalheiros, digamos assim, né? A pessoa que não cumpre isso, que ela não compartilha dessa mesma ideia, ela automaticamente pula fora. Não é que ela pula fora, mas automaticamente ela vai ser isolada do convívio desse meio, justamente por não partilhar das mesmas ideias, né? Dos meus ideais, né? Digamos assim. Uma vez você falou uma coisa também que é bem bacana, né? Deus não une pessoas, ele une propósitos. Exato.
Então, se a gente não tá no mesmo propósito, cara, não vai dar certo. Não vai. Então, assim, eu quero crescer para você crescer, para o meu amigo crescer e para todo mundo que eu conheço crescer junto, né? Agora, a partir do que eu torço para, não, só eu quero crescer porque eu quero ser melhor que você, cara, sinto muito, mas o propósito é diferente, não vai permanecer muito tempo. Pô, que bonito, cara. Tipo, é um empreendedorismo, é um lado profissional, mas traz um princípio cristão tão básico, tão bonito, que se aplicado, une pessoas, gera conexões, gera negócio, todo mundo fica feliz, né? Todo mundo tem bons resultados. E daí é com esse intuito que a gente quer levar esse projeto adiante. Hoje começa eu com o Cosan aqui, mas a gente quer trazer mais pessoas aqui para trazer um pouco da história deles aqui. Com certeza. Todo mundo tem uma história pessoal, alguma riqueza para compartilhar, que a gente quer trazer essa mensagem de empreendedorismo de diferentes profissionais, de diferentes áreas, para enriquecer a vida dessas pessoas. E sem contar que no bate-papo aqui a gente aprende muito com o outro, né? Troca de experiência, assim, cara, eu creio que assim, se a gente fosse ficar conversando aqui, nós vai virar dias e dias conversando. Então, nem sei quanto tempo tá aqui, tá quanto tempo ali. Já estamos com 40, quase 50 minutos de conversa. Mas a gente nem viu passar. Né? É um negócio muito gostoso, assim, compartilhar ideias e tudo mais. Então, assim, eu creio que isso vai ser muito bom pra gente também, porque a gente acaba aprendendo um com o outro, né? Muito, muito forte isso. Assim como a gente já tem trocado muitas ideias, tipo, há muito tempo e tem aprendido muito um com o outro. E a gente, com certeza, quer que outras pessoas desfrutem dessa mesma coisa que a gente tem desfrutado, que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, ajudar o maior número de pessoas, né? E ao longo do tempo a gente conseguir trazer pessoas que possam compartilhar a ideia delas também, que a gente poder também aprender com elas, né? Com certeza. A gente também quer aprender um pouquinho mais com os outros, né? Não é só falar o que a gente sabe, a gente sempre tem algo para aprender, né? É o compartilhar, né? Então aí, o pessoal que é amigo nosso, com certeza vai ser convidado. Vocês serão convidados, com certeza. Fiquem espertos aí. Em breve estaremos batendo na porta da sua casa. Engraçado que tudo começou com um grupo de moto, né? Um hobby, uma paixão, e que uniu nossos propósitos ali, que simplesmente aconteceu. Mas, maioria, empreendedor. Ou com uma aspiração ao empreendedorismo. Então, aí a gente volta ao nosso princípio básico aí. Na verdade, é aquele negócio, né? A gente procurou andar com certos tipos de pessoas e dentro dessas pessoas que a gente foi andando, foi selecionando, a vida foi selecionando e tudo mais, e a gente montou um grupo muito legal. É um grupo de amigos ali bem bacana e tudo mais, que a gente se conheceu, que já vai fazer mais ou menos uns 5 anos por aí. Acho que uns 5 anos, 4, 5 anos por aí. Tudo isso, O tempo passa rápido. E há 4, 5 anos atrás a gente era pessoas totalmente diferentes. Muito, nossa. Né? Então, assim, hoje a gente sabe que entre nós, a gente já se influenciou muito, né? E tanto que hoje, igual você falou a questão da moto, é segundo plano, né? Tipo, hoje é um esporte que a gente pratica, a gente brinca ali e tal, tem a destinação muito de lazer, porém, assim, eu acho que a relação interpessoal da gente ali está muito mais forte do que isso, né? Então, assim, hoje pode estar todo mundo sem moto que a amizade continua. Então, assim, hoje tem coisas muito mais interessantes, né? Então, as coisas vão, as coisas ficam, mas o que fica é o nuclear, que é a nossa amizade e o propósito unido ali. Sim, com certeza. Que é aquilo que a gente postou essa semana. Seja interessante e não interesseiro. Então, assim, hoje a gente tem um grupo de pessoas que são interessantes. E quem é interesseiro, infelizmente, acaba não ficando no meio do... Não se adapta ao nosso estilo de compartilhamento, de ideias e tudo mais, né? Não, e é muito inconsciente isso, assim. A gente vê que o interesseiro, a gente consegue ler os comportamentos dele. Sim, com certeza. E aí ele acaba não ficando, porque ele entende que ele não é bem-vindo ali. Às vezes não é nem que ele não seja bem-vindo, né? Mas é que as ideias que ele tenta impor ali não colam, né? E aí ele fala assim, tipo, ninguém me deu atenção aqui, a gente não dá ibope, acaba assim, automaticamente não dá ibope, né? A gente não valoriza esse tipo de coisa. E a vida mesmo acaba selecionando as pessoas. A gente sabe que tem pessoas que vêm, tem pessoas que vão, só que a gente vê que cada vez mais as pessoas que vão ficando são as pessoas chaves da nossa história ali, né? Então, assim, é engraçado isso, que a gente vê que você não precisa demitir ninguém, assim. Acontece. Acontece naturalmente.
E é uma coisa bem bacana, assim, né? A vida vai moldando nessas relações que a gente tem e a gente acaba vendo que literalmente a gente pode perder quase tudo, mas se a gente tiver as relações certas, as pessoas certas ao nosso lado, cara, é 90% para você ter um novo começo. Levanta. Os amigos levantam. Sim, as parceiras. Com certeza. Porque assim, os amigos certos te levantam, os amigos errados vão te derrubar, né? Sempre vai ter um para zoar, A gente sabe quando a brincadeira é saudável, né? Mas a gente sabe quando a pessoa te desencoraja, não vai dar certo, quem você pensa que você é para fazer isso e tudo mais. E a gente já, automaticamente, essas pessoas não prevalecem no nosso meio, né? É a frequência do ambiente que a gente anda. As pessoas com que a gente anda diz muito sobre a gente, né? E quando a gente tem isso muito bem definido na gente, a gente sabe quem a gente não quer por perto, e indiretamente a vida faz isso acontecer, porque as pessoas se aproximam da gente pela afinidade. Quando a gente traz um pensamento progressista de querer aprender, de querer melhorar, de executar as coisas e fazer essa roda girar entre as pessoas boas, entre unidos bons, as pessoas boas ficam e as ruins vão embora. Né? Com certeza. E pra gente finalizar aqui, o que você tem de recado para dar pro pessoal aí? Alguma coisa que você quer? Cara, esse projeto começa aqui com nossa humilde experiência aqui de trazer sempre mais, compartilhar um pouco do que a gente sabe, mas que com certeza pode ajudar muita gente. E mais pessoas virão aqui, vão participar da nossa conversa. A gente quer lotar essa mesa aqui com pessoas e transbordar muito conhecimento, né? Então, começa o projeto aqui. Então é isso aí, galera. A gente sabe que a gente conta muito com a ajuda de vocês também, né? A gente gostaria que todo mundo compartilhasse essa ideia com outras pessoas que também se sintam com essa vontade de querer crescer, de querer empreender. E a gente está fazendo isso de coração, a gente quer compartilhar muito essa ideia que a gente tem, já é uma coisa que já arde aqui no nosso coração faz um tempo já, né? Já faz quanto tempo que a gente está conversando sobre isso, né? Já deve durar um ano já, né? Dá por aí. Acho que daí, quando a gente começou a conversar sobre essa ideia, esse projeto, já deve fazer quase um ano, e um pouco devido à agenda da gente, os compromissos, tipo assim, estava limitando bem, e hoje a gente está aqui e decidimos, hoje nós vai começar o negócio. Né? Então, assim, a gente quer que realmente possa mudar a vida de muitas pessoas através disso, e que vocês nos apoiem também dessa maneira, né? De como vocês puderem, compartilhando, se inscrevam aí no nosso Instagram, nosso canal, e deixe um comentário aí do que vocês querem saber, o que a pessoa quer, às vezes uma dúvida, né? Se quiser mandar no direct aí pra gente, pode mandar tranquilo, e dentro do possível a gente vai estar respondendo todas as dúvidas, os questionamentos aí. Algum assunto que vocês queiram que a gente possa falar também, a gente pode tentar trazer aqui, né? A gente quer dividir em temas importantes, assim, que é marketing pessoal, que é algo que eu vou trazer bastante aqui, que é do meu conhecimento. A gente vai falar de finanças, de desenvolvimento, de mentalidade principalmente, e de network, que é o que a gente tem como principal intuito desse grupo aqui, unir as pessoas. E a gente quer ver você aqui. Então, manda um direct aí, você tem sua experiência, tem sua história, vem conversar com a gente. Com certeza, manda pra gente aí que a gente vai entrar em contato com você e você vai ser muito bem-vindo aqui. Então é isso aí. Obrigado pela conversa. E tamo junto e não se esqueçam, sucesso alavancado. Vamos se inscrever aí e até a próxima, galera. Isso aí.